direto ao ponto. Neste vídeo vamos aprender uma técnica utilizada por grandes gestores de fundos. Vamos aprender a utilizar um indicador bem simples, o indicador de volatilidade, aprender sobre o beta das ações. Sabendo utilizar esse indicador, podemos preparar a nossa carteira, protegê-la de grandes quedas, bem como potencializar ganho em eventuais altas. Então não perca o vídeo, o assunto é muito importante. Primeiramente, é muito importante dizer que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, é somente um estudo. Vamos para o conteúdo. O objetivo é aprender sobre volatilidade e utilizar esse indicador ao nosso favor. Utilizar o indicador em uma carteira de longo prazo para aproveitar os ciclos do mercado, utilizando a volatilidade para proteção de carteira e também para potencializar ganhos. O que é volatilidade? Volatilidade é a capacidade do ativo, da ação, do fundo imobiliário de variação de preço no mercado. Então, um ativo que tem uma alta volatilidade é que tem muita variação de preço. Então, ele tem altas variações. É sempre aquela ação que sobe mais, aquela que cai menos. Então, é alta volatilidade. Enquanto a baixa volatilidade é aquele ativo que tem pouca variação de preço. Vamos para um exemplo aqui para perceber a diferença de volatilidade entre os ativos. Nesse gráfico temos na linha azul escura o que representa o Ibovespa, as ações, enquanto na linha clara, a linha azul clara, temos os fundos imobiliários representado pelo IFIX, que é um indicador que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários no mercado. Percebam que a linha azul escura tem alta variação, ela tem maior variação do que a linha clara. Então, a linha azul clara, ela tem pouca variação, ela tem aí pouca diferença nos preços, enquanto a linha azul, ela tem, esse riscado mais acentuado, ela tem mais variação. E o que nós tiramos de conclusão disso daqui? Que as ações, elas têm maior volatilidade que os fundos imobiliários. Então, aquele investidor que tem uma carteira concentrada mais em ações, ele tem a maior variação do que aquele investidor que tem mais fundos imobiliários. Então, esse conceito é muito importante para perceber o quanto que a carteira vai variar em relação ao mercado. E dentro da classe dos ativos também temos diferença. Então vamos aqui para um exemplo. Vou pegar duas ações e vamos perceber que existe diferença de volatilidade entre elas. Aqui temos nesse gráfico representado em linha azul as ações da empresa Azul de aviação e de linha vermelha as ações da Vivo. Vocês aqui vão notar que a linha azul ela tem maior variação. Percebam aqui no mês de março a queda nas ações da empresa Azul. Como ela é mais volátil, ela é mais sensível ao mercado. Então quando o mercado teve a queda, ela cai ainda mais que o mercado. Por quê? Porque ela tem uma alta volatilidade, a sua variação de preço é maior. Enquanto isso, as ações da Vivo, que está em vermelho, ela tem uma baixa variação de preço. Então vejam como que ela mudou aqui pouco o seu preço durante todo o ano de 2020. Então, qual é a conclusão? Que as ações da Azul têm maior volatilidade que as ações da Vivo. Então, dentre os ativos também tem essa diferença. E qual a importância de saber da volatilidade? Aquele investidor que iniciou no final de 2019, no começo de 2020, por desconhecimento, comprou muitas ações com alta volatilidade. E aí o que aconteceu? Quando o mercado veio a cair em março, a sua carteira caiu mais que a média do mercado, enquanto o Ibovespa caiu 40%. Teve carteiras que chegaram a cair 70%, 80%. Então, aquele investidor que coloca na sua carteira ações com maior volatilidade, ele pode esperar que quando o mercado ele vier a ter uma queda, ele vai cair mais que o mercado. E de forma contrária também é válido. Aquele investidor
que ele vai aumentando as suas posições em empresas com menor volatilidade, como por exemplo a Vivo, ele diminui a volatilidade da carteira e quando o mercado vier cair, ele vai cair menos. Então essa é a ideia. Nos mercados de alta, a gente concentrar e ter ativos com menor volatilidade. Para quê? Assim a gente vai estar protegendo a carteira. Se vier a ter uma queda, a nossa carteira vai cair menos que a média do mercado. E de outra forma, quando tivermos quedas acentuadas, chegar o momento de começar a acrescentar à carteira ações com beta elevado, com maior volatilidade. Assim, quando o mercado voltar a subir, a gente vai pegar uma maior variação, vamos subir mais que o mercado. Então é assim que a gente tem que agir numa carteira de longo prazo. Saber o momento de diminuir a volatilidade de uma carteira e outros momentos vamos aumentar. E assim podemos potencializar e proteger uma carteira de longo prazo. E para isso nós temos que aprender sobre o indicador de volatilidade. E o que mede a volatilidade é o indicador beta. Beta, ele indica a sensibilidade do ativo, quanto que aquele ativo vai variar em relação ao mercado. E temos como referência no mercado o beta igual a 1, que é do Ibovespa. Então, o Ibovespa, ele tem beta igual a 1, então a sua variação é a referência. Enquanto os ativos aí vão variar de forma diferente. Então, por exemplo, as ações da Azul, ela tem o beta de 1,85. Vejam que tem uma variação bem maior que o mercado, que o Ibovespa. Enquanto as ações da Vivo têm o beta de 0,29 e tem menor variação em relação a Ibovespa, tá? A ideia é que você, sabendo desse indicador, você faça uma análise da sua carteira. Se você já tem a sua carteira, pesquisar o beta de todas as suas ações, tirar uma média e saber qual é o beta da tua carteira, para em momentos saber fazer esse trabalho de aumentar a volatilidade da carteira ou diminuir. Eu peguei a carteira aqui do canal, a carteira Holder, fiz uma pesquisa dos betas, coloquei aqui na planilha, coloquei uma coluna correspondente ao beta. Então todas as ações aqui têm o seu beta correspondente. Por exemplo, ITSA4, ela tem o beta de 1,06. Então as ações da Itaúsa têm um pouquinho mais de volatilidade que a média do mercado, está acima de 1. Enquanto isso, as ações da Engie têm a volatilidade de 0,61. Então varia menos que o mercado. Então as ações da Engie em relação às ações da Itaúsa têm uma menor variação, tudo bem? E eu fiz uma média da minha carteira e eu cheguei numa média 0,88. Então, se eu colocar todos os betas aqui e dividir pelo número de ações, eu vou chegar na média. Mas como a minha carteira não tem composições iguais, ou seja, eu tenho maior composição em uma ação do que outras, conforme aqui a coluna de composição ideal da minha carteira, então eu tenho aqui diferença entre composições. Então a minha média não é uma média simples, é uma média ponderada. Então eu fiz a média ponderada da minha carteira e cheguei em 0,85. Então esse é o beta de toda a minha carteira. Então notem que a minha carteira em relação ao Ibovespa, se o Ibovespa subir, vai subir menos que o Ibovespa, isso teoricamente. E quando cair, também vai cair menos. Então é uma carteira ela mais sólida, na minha visão, e é o que eu busco mesmo para minha carteira. Para minha carteira de longo prazo, eu quero ter menos variação, eu quero estar mais protegido. E no momento certo, vamos aumentar a volatilidade da carteira. Eu coloquei aqui também a minha carteira num gráfico e elenquei aqui do maior beta para o menor beta. Percebam que eu começo aqui com as ações da Cogna 3, onde eu tenho aqui um beta de 1,60, então é a maior volatilidade da minha carteira. Enquanto isso, na outra ponta, as ações da Vivo é o menor beta da carteira, tem um beta de 0,29 e tirando a média aqui, eu chego no 0,85. Então essa aqui é a volatilidade da minha carteira para ter uma ideia. E como vamos trabalhar isso para proteção e potencialização de ganho? Então vai chegar momento que o mercado estiver em alta,
eu vou evitar as ações de alta volatilidade. Então eu vou buscar aquelas ações que têm um beta mais baixo. Para quê? Para proteção de carteira. Se o mercado vier a cair, eu vou cair menos que o mercado. Então a minha carteira vai cair menos. E também nos momentos corretos, depois que tiver quedas, a gente perceber um certo momento, vamos começar a aumentar aquelas ações com maior volatilidade. Eu vou buscar ativos de maior risco de mercado. E assim, quando o mercado voltar, quando o ciclo do mercado retomar a alta novamente, a minha carteira vai ter ganho. Foi o que ocorreu agora no ano de 2020. Com a queda das ações em março e abril, chegou um momento que aqui na carteira Holder, tenho até vídeos aqui, eu vou deixar disponível, em que eu fiz compra de ativos com maior volatilidade. Eu cheguei a comprar lá embaixo SAMB3, ações do Santander, IOSP Max, eu comprei Petrobras, todas as ações com um pouco mais de volatilidade. As ações do Santander aqui na carteira subindo quase 60%, as ações da Petrobras mais de 40% na carteira, a IOSP Max mais de 30%. Então tivemos aqui resultados positivos usando a volatilidade ao nosso favor. Tudo bem? Agora com as ações, com o mercado um pouquinho mais esticado, mais em cima, eu tendo a tirar o pé e colocar ações com menor volatilidade. Então quem percebeu aqui os últimos meses, eu estou comprando mais ações da Ipera-Pharma, ENBR, Energias Brasil, Vivo. Então eu estou tendendo a quê? A tirar a volatilidade da carteira. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas vamos continuar os aportes e vamos assim fazendo esse trabalho de gestão para o longo prazo. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando de investimento. Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!